Salve, 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 rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da TV no Flau. Estamos aqui no Metacart Metropolitano, no Rio de Janeiro, para fazer a segunda etapa do nosso campeonato Retardo Otários. Espero que vocês gostem de coração do nosso conteúdo e vão dar uma olhadinha lá dentro como é que tá. Hoje nós vamos fazer a segunda etapa e já eu mostro para vocês como é que tá as informações do campeonato. A primeira etapa do campeonato foi extremamente frustrante, porque logo no início, um tal de Francis aí se embolou comigo e acabou minha corrida ali, logo no começo. Então, fiquei muito frustrado com isso. Enfim, eu vou dar o troco, né, senhor Francis? Cara, minhas expectativas estão as piores possíveis, porque eu tô doente, eu tô com febre, tô com dor de cabeça, tô numa situação aqui de saúde meio complicada e pelo que eu vi ali a pista, ela tá cheia de óleo, então vai ser muito escorregadio, não vai dar pra poder acelerar bastante, então assim, tô vendo que vai ser uma etapa bem desafiadora. Pra etapa de hoje, eu acho que o favorito é a Juliana. Então, assim, lá na nossa última corrida, na volta ainda de reconhecimento, eu sofri um pequeno acidente que resultou numa fratura na costela. Então, assim, eu fiz a corrida e tudo, mas sem muita expectativa, não gostei muito. Gostei bastante da pista de lá, uma pista de grande velocidade, mas sem muita segurança. E para hoje, eu já espero uma corrida assim, mais divertida, né? Eu tenho que participando. Vamos ver o que vai dar a corrida de hoje. Eu acho que vai ser uma corrida bem surpreendente, porque é um lugar novo, é uma pista que a gente não conhece, tem pessoas boas correndo e o resultado pode surpreender. Então, pessoal, a primeira etapa foi super complexa porque a corrida foi muito longa, então chegou um momento que ficou super exaustivo. É uma pista que tem muitas curvas para um lado só, então acaba que cansou bastante o braço. E logo no início da corrida também eu acabei me embolando ali numa situação e eu não consegui recuperar de jeito nenhum o meu pódio. Tô bem animada, eu vi a pista aqui que tá aqui do lado, eu achei bem interessante. Tem um túnel ali. Eu nunca tive a experiência de fazer um kart com túnel, então tô super animada. Tô só um pouco receosa porque tem muita gente nova, então a gente vai ter que ter mais cuidado do que o normal, né? Sem ser eu, o piloto favorito é o David, porque ele é um piloto que estuda muito, que tá sempre vendo vídeo no YouTube, é super tarado por isso, e ele é o primeiro lugar, né? Então eu tô aqui na luta pra conseguir roubar esse título dele. A primeira etapa foi bem desafiadora, principalmente que a gente sabia que estava num ambiente não tão seguro quanto a gente esperava, mas a gente teve um imprevisto aí, um pequeno acidente com a piloto Juliana, mas ela já está recuperada para essa próxima etapa. A gente está aqui no Metacart com bastante segurança. Foi um pouquinho traumático, eu até pensei em desistir do campeonato, mas a partir do momento que você começa a correr, é bem desafiador e viciante, para falar a verdade. A expectativa para hoje é que seja uma corrida com bastante desafio. Eu vi que a pista aqui, o traçado, ele é bem complicadinho em relação aos outros. Ele parece não ter tanta velocidade. A gente tem pessoas novas, pessoas que nunca dirigiram nenhum carro na vida, e a gente também tem que se preocupar com a questão da segurança em relação a essas pessoas. Temos adolescentes e tal, mas eu acredito que a gente jogando limpo, com cuidado, vai ser uma etapa bem divertida aí. Eu tô entre dois pilotos, mas eu tô apostando na Safira Borges porque ela tá vindo muito audaciosa em todas as últimas corridas, desde as amistosas que a gente fazia. Então, para mim, ela tá sendo a piloto favorita. Cara, a primeira etapa pra mim foi
muito conturbado o início, foi bem difícil de conseguir estabelecer uma posição. Eu tive, em teoria, um pouco de sorte, porque os pilotos que estavam à frente acabaram se embolando um pouquinho, o que acabou me deixando até de certa forma triste. Eu queria que fosse algo mais conquistado por mim do que, né, de fato ali ter sido uma embolação e eu ganhasse a posição, e acabou que eu fiquei a corrida inteira, né, em primeiro lugar. Cara, eu tô muito ansioso pra essa corrida, muito ansioso mesmo, principalmente porque é uma corrida que é uma pista que a gente ainda não correu, todos nós estamos aqui desvirginando-se desse kartódromo. E, cara, eu acredito, né, que o piloto que vai me dar mais trabalho nessa corrida seria a Safira Borges, porque ela tá ali bem colada na segunda posição no campeonato. E olá, amigos! Estamos aqui diretamente dos estúdios Teganoflau para fazer a transmissão desse campeonato incrível e vamos às informações enquanto os nossos pilotos estão no briefing, conversando um pouco sobre as regras, sobre como vai se comportar essa segunda etapa. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso ranking para ver como está atualmente o posicionamento de cada um dos nossos pilotos. E estamos mais ou menos assim: David Marcos em primeiro lugar com 15 pontos, o primeiro colocado na primeira etapa ganhou 13 pontos, mas o David Marcos pegou a melhor volta, então ele ganhou um adicional de 2 pontos. Temos em segundo lugar Safira Borges com 11 pontos, não tendo pegado nem pole position nem melhor volta. Temos em terceiro lugar Francis Fagundes com 9 pontos, esse sim pegou a pole position, que só é para desencargo de desempate, não para questão de pontuação. Temos em quarto lugar Kim Saíce com 7 pontos, em quinto lugar Juliana Araújo com 6 pontos, Fernanda Barcelos, vulgo Dona Encrenca, em sexto lugar com 5 pontos, e a partir daí nós temos os nossos novos pilotos que vão ter a desvantagem de uma corrida a menos. Então nós temos em sétimo colocado Charles Melo, em oitavo colocado Daniel Rodrigues, em nono colocado Uli, em décimo colocado a Luna Torres, todos eles com pontuação 0, pois essa vai ser a primeira corrida deles. E basicamente é isso, pessoal. Vamos às vias de fato. Para vocês aí ligados aqui no Campeonato Retardotários, sejam todos muito bem-vindos à segunda etapa dessa competição eletrizante. Depois de uma estreia de tirar o fôlego, batidas e escorregadas, os pilotos chegam hoje com ainda mais sede de vitória. A pista promete emoção do começo ao fim, é claro. Muita disputa roda a roda, toque de lado e ultrapassagens que fazem o coração bater ainda mais forte. Vocês já veem aí os pilotos se posicionando nos boxes, ajeitando os karts concentrados. Alguns tranquilos, outros já olhando para o adversário com aquele olhar de quem não vai dar brecha. A tensão é grande, mas a vontade de acelerar é ainda maior. Você já sabe, não basta ter habilidade, tem que ter coragem, reflexo, consistência e cabeça fria para segurar o kart na curva e não deixar escapar o resultado. E é isso, meus queridos, vai começar a segunda etapa do Campeonato Retardotários. Segura a emoção, porque quando a bandeira verde balançar, meu amigo e minha amiga, aí é pé cravado no acelerador. Tendo isso em mente, o pós-qualificatória já passou, rapaziada, já passou e estamos com as seguintes posições. Como a gente não tem acesso ao tempo de volta de cada piloto durante a qualificatória, eu deixei ali um padrão de 33.333, tá? Em primeiro colocado, largando aí, temos David Marcos. Em segundo colocado temos Kim Saíce, terceiro lugar Francis Fagundes, em quarto lugar Safira Borges, em quinto Daniel, sexto Charles Melo, em sétimo Juliana Araújo, em oitavo Ulistela e em nono Luna Torres. Mas agora é pra valer, chega de brincadeira, chega de enrolação. David Marcos na pole position em primeiro lugar, Kim Saíce na segunda posição, logo atrás Francis Fagundes e na quarta posição Safira Borges. Daniel Rodrigues, que está na sua estreia no campeonato, está na quinta posição. Hoje nós temos on-board de 3 pilotos, Safira Borges, temos do Kim Saíce e de David Marcos. Teríamos também do Francis Fagundes, mas infelizmente a câmera dele deu problema. Mas vambora, vambora! Bola pra frente, os pilotos aí já focados, segurando mais forte no seu volante. Inicia a prova, pessoal. David Marcos já sai um pouco mal. Kim Saíce já consegue fazer a conversão. Aí saiu muito melhor do que David, pegando a primeira posição. David Marcos na segunda.
E o resto tá tudo igual. Francis Fagundes na terceira posição, Safira Borges na quarta posição e Daniel logo atrás. Quem saísse na primeira posição já tentando ganhar espaço, Safira Borges logo atrás de Francis Fagundes, dá uma breve escorregada, Safira Borges, Francis Fagundes ganha um pouco de espaço, mas ela parece estar pisando fundo e ganha aí mais espaço também para cima do Francis Fagundes. Eles terminam o terceiro setor, David Marcos logo atrás de quem saísse, tenta fazer uma conversão por dentro, não consegue ultrapassar, perdeu um pouco aí da sua tangência, fazendo com que quem saísse se afastasse um pouco. Quem saísse dá uma escorregada na banana e olha aí o Listela no meio da pista, quase que eles batem nela, ela estava bem na curva, mas conseguiram esquivar, conseguiram sair dessa daí e estão indo para o terceiro setor novamente. Quem saísse na primeira posição vai fazer o S final para dar início à terceira volta. David Marcos logo atrás, tentando forçar com tudo que ele pode. David Marcos vai por dentro de novo e consegue converter a ultrapassagem com quem saísse escorregando na banana, meus queridos. Já logo atrás tínhamos a Safira Borges na quarta posição, que ao passar por quem saísse percebe que Francis Fagundes mais uma vez se embolou com quem saísse. É uma reprise da primeira etapa. Agora temos quem saísse na quarta posição, Francis Fagundes na terceira posição, que apesar do bolo doido que teve entre eles, o Francis Fagundes conseguiu voltar para a corrida antes de quem saísse, e Safira Borges na segunda posição. Assim está o pelotão logo ali nos quatro primeiros da nossa pista. David Marcos já terminando aí a terceira volta, dando entrada no primeiro setor da quarta volta, passando pelo túnel. David Marcos tentando ganhar espaço, Safira Borges logo atrás, dando entrada no túnel agora, tá aí a mais ou menos 1,5 segundo atrás de David, mas tentando ganhar espaço. Francis Fagundes acaba convertendo a ultrapassagem e houve aí um toque de quem saísse na Safira. Quem saísse acabou rodando de novo. Temos aí o replay, ó. Dá pra ver o Francis Fagundes convertendo a sua ultrapassagem ali na Safira, mas o Kim, ele já ia ultrapassar a Safira, só que ao invés dele abrir, ele acabou fechando o traçado de Safira Borges, o que acabou penalizando David Marcos aí na primeira posição, terminando o setor 3 agora da quarta volta, para dar início à quinta volta. David Marcos vem se mantendo aí, tentando garantir a sua pontuação. Logo atrás, Safira Borges na terceira posição e à sua frente na segunda posição temos o Francis Fagundes. Vão dar entrada agora na reta do túnel. Francis Fagundes vacila um pouquinho, Safira Borges consegue converter a segunda posição para si, deixando o Francis Fagundes para trás. Deu mole. Quem saísse na quarta posição, tentando se recuperar o mais rápido possível. Tá aí no setor 2, tem alguém parado ali que eu não consegui identificar quem era. David Marcos finalizando o setor 5, vai ultrapassar o 04, não consegue, acaba tendo uma batida brutal ali. David Marcos se perde, acaba escorregando. Quem ultrapassa ele aí foi o número 11, não foi nenhum piloto do nosso grid. David Marcos continua na primeira posição, mas perdeu bastante tempo, dando espaço para Safira Borges, que está logo atrás na segunda posição. Safira Borges aí, ó, logo atrás de Listela, ultrapassando muito bem a retardatária. E logo atrás o Kim Saísse consegue também enxergar que o Francis Fagundes fez a mesma conversão em cima da Listela. Francis Fagundes que está coladíssimo com a Safira Borges. Kim Saísse acaba tendo problemas ali para ultrapassar o Listela. David Marcos vê problemas para ultrapassar o Charles Melo e a Luna Torres. David Marcos faz a conversão pela esquerda. Charles Melo consegue dar uma esticada legal. David Marcos tenta acompanhar, acaba dando uma escorregada. David Marcos escorrega na banana, acaba perdendo a primeira posição para Safira Borges e o Francis Fagundes, que estavam logo atrás. Quem saísse também encosta em David Marcos, ganhando a posição em cima de David Marcos da quarta para a terceira, dá aquelas sarradinhas ali consecutivas e é ultrapassado por Daniel Rodrigues, que toma a terceira posição de quem saísse. Deixando assim David Marcos na quinta posição, quem saísse na quarta posição, Daniel Rodrigues na sua estreia já está na terceira posição, Safira Borges no topo do grid na primeira posição e na segunda posição Francis Fagundes, que se Safira der mole, ele vai passar. Safira Borges fazendo suas preces aí para continuar se mantendo na primeira posição, tentando se acalmar o máximo possível, entra no terceiro setor.
para finalizar a 8ª volta. Safira Borges fazendo uma corrida brilhante a corrida de Safira Borges, terminando aí, acaba se embolando com o retardatário, eu acho que era Luna Torres. Francis Fagundes converte a primeira posição para si, e com um corte abrupto nós temos um replay que, enquanto estava vendo aquela ultrapassagem incrível do Francis, quem saísse acabou escorregando da banana. Eu acho que houve um toque ali do 04, eu não consegui entender ao certo o que aconteceu, mas foi isso. Francis Fagundes fez uma ultrapassagem brilhante, rápido demais, em cima da Safira Borges, tomando a primeira posição. E David Marcos agora ultrapassa o Kim, que rodou e ficou bastante tempo preso ali nos pneus. David Marcos na 4ª posição, Daniel Rodrigues na 3ª, Safira Borges em 2º e Francis Fagundes na 1ª. Quem saísse, que conseguiu retornar para a corrida, está aí no setor 3, terminando a 8ª volta e fazendo o S final. Caramba, que corrida complicada para quem saísse. Ele está tendo bastante inconsistência, está tendo bastante instabilidade na pilotagem. David Marcos, mais uma vez com o Uli Stella na sua tela. David Marcos consegue converter por dentro, não perdendo muito tempo com a retardatária. Entra no setor 3, quem saísse na 5ª posição, tentando ganhar espaço, tentando recuperar todo o tempo perdido. Continua aí na frente, entrando no setor 3 também, na reta final. Safira Safira Borges, que vem se divertindo na sua direção, acaba dando uma vacilada, tava feliz demais, emoções à flor da pele, acabou escorregando. Quem saísse passa por ela ali, mas ele tá uma volta atrás, então não interferiu no posicionamento de Safira Borges. Safira Borges que volta agora para atravessar o túnel. Safira Borges que acaba sendo ultrapassada por Daniel Rodrigues, indo para a 3ª posição. Logo Daniel Rodrigues na 2ª posição, aí assumindo a frente de Safira. Mas Safira que não quer deixar barato, tá colando no Daniel Rodrigues ali, tentando recuperar a sua 2ª posição. E ela consegue converter. Daniel Rodrigues acaba se embolando com um retardatário que não deu para identificar quem era, terminando seu setor 3. David Marcos, que vem na 4ª posição, se encontra mais uma vez com o Uli Stella, consegue converter ultrapassagem por dentro, não perdendo tempo, terminando aí seu setor 3 agora, saindo do S final para dar início à 12ª volta. David Marcos está tendo uma corrida conturbada, ele encosta na Luna Torres, mas consegue ter uma boa decisão aí, convertendo rápido para a direita e ultrapassando a Luna Torres. Quem saísse logo atrás com Uli, tentando passar aí pelo túnel, não conseguiu ultrapassar a Uli Stella com rapidez, acabou perdendo tempo, mas conseguiu se resolver. Logo atrás aí com a Luna Torres e a Juliana Araújo, primeira vez que nós vemos ela na nossa tela. Safira Borges na 2ª posição acaba sendo ultrapassada por Daniel Rodrigues, que converteu rápido demais pela direita. Safira Borges deu um certo mole, abriu demais na curva e Daniel se aproveitou, mergulhando e tomando a 2ª posição de Safira Borges. Daniel que vem fazendo também uma corrida brilhante, uma corrida de estreia, e ele está disputando o pódio. Eles vêm terminando o seu 3º setor, Safira está forte atrás dele ali, com curvas muito conturbadas, mas conseguindo se manter. Apesar das dificuldades, está conseguindo se manter, tentando recuperar sua posição com o Daniel Rodrigues, que faz umas curvas mais fechadas do que ela. Ela abre um pouco mais. Temos David Marcos na 4ª posição, tentando se aproximar mais do top 3 ali, que é a Safira Borges. Saindo agora para o setor 2, David Marcos fazendo a curva para entrar no setor 3. Dá a entrada no setor 3, David Marcos. Logo atrás de Uli Stella, vai converter por fora, deixando espaço para um kart, para não cometer o mesmo erro que o Kim saísse cometeu ao ultrapassar Safira Borges. David Marcos dá a entrada na volta 15 e aí no setor 1, Safira Borges na 3ª posição, atrás de Daniel, ainda sofrendo, tentando a todo custo alcançar Daniel Rodrigues, tentando fazer essa ultrapassagem, não entregando de mão beijada para ele. Ela mantém forçando ali atrás, ele sabe que ela tá ali, sempre dando uns toquezinhos, tentando ultrapassar ele de toda forma possível. Eles terminam aí o 3º setor, dando entrada na volta 16, vão para a reta do túnel, ela consegue ultrapassar, mas os dois se engavetam ali com o retardatário, e Daniel Rodrigues acaba recuperando a posição por muito
pouco, Safira Borges não conseguiu se manter na segunda posição. E agora nós temos quem saísse na quinta posição, acaba escorregando na banana mais uma vez, vem tendo uma corrida muito conturbada, muito difícil quem saísse, infelizmente. Mas acredito que ainda dá para ele se recuperar mesmo que um pouco. Agora David Marcos na quarta posição, já alcançou Safira Borges, ó, o número 17 à frente a Safira Borges, logo à frente Daniel Rodrigues. David Marcos que consegue alcançar acima de tudo, apesar da rodada dele ter ficado muito longe do grid, acabou voltando, tá aqui, tenta ultrapassar pela direita, não consegue, Safira Borges continua se mantendo, David Marcos vai tentar pela esquerda, acaba encostando em Safira Borges e não atrapalhou ela nem a si mesmo. Safira Borges na terceira posição, entrando no setor 3, finalizando a reta para ir para o S final, para finalizar a volta 17, essa corrida que agora, a partir daqui, meu amigo, a porrada vai estancar, vai ser bagulho doido. David Marcos entra na volta 18, tenta ultrapassar Safira pela direita, não consegue, Safira Borges consegue se afastar um pouco, Daniel Rodrigues toma um pouco de distância por conta da disputa desses dois corredores. David Marcos vai tentar por dentro, ele consegue ultrapassar por dentro, tocando ali na traseira de Daniel Rodrigues e convertendo a terceira posição. Safira Borges ficou para trás. Pelo replay aí você consegue acompanhar, ela fez uma curva muito aberta, possibilitando o David entrar pela esquerda, ela ia passar o Daniel Rodrigues por fora, mas acabou escorregando, e assim David Marcos toma a posição de Safira Borges na terceira posição, e agora ele vai atrás do Daniel Rodrigues. Safira Borges que se lamenta bastante, e agora é levantar, sacudir a poeira e cair para dentro. Nossa senhora, quem saísse acaba escorregando na banana de novo e se atrapalha com um retardatário que eu não consegui ver quem era, mas conseguiu se recuperar, conseguiu voltar e tá de volta na corrida quem saísse. Safira Borges na quarta posição, continua avançando, aí terminando o setor 3 da volta 18, dando entrada na volta 19 e no túnel. Safira que está em segundo lugar no campeonato, está tentando aí garantir mais alguns pontos. David Marcos tenta ultrapassar Daniel Rodrigues, não consegue, acaba perdendo bastante velocidade. Daniel Rodrigues toma distância de David Marcos, estão terminando agora o setor 3 da volta 19 e tem alguém ali na frente do Daniel que eu ainda não consigo ver. Eles vão iniciar agora a volta 20, David Marcos tenta ultrapassar por dentro, o Daniel ficou com o retardatário e David Marcos converte a segunda posição para si. Incrível essa conversão de David Marcos, ele conseguiu se recuperar bastante, mas agora, meu amigo, para alcançar Francis Fagundes, que está na primeira posição, vai ser difícil. Francis Fagundes, que é o piloto com a maior consistência de todas as nossas corridas. Quem saísse acaba, falando em consistência, quem saísse acaba escorregando mais uma vez, mostrando sua consistência em escorregar, mano. Bem que ele falou na nossa entrevista, né, durante a coletiva de imprensa, ele falou que a pista estava com bastante óleo e está se atrapalhando bastante. Safira Borges na quarta posição, acaba escorregando um pouco, mas se mantém atrás de Uli Stella e agora vai ultrapassar por dentro ela no final. A boa ultrapassagem de Safira, agora é sacudir a poeira e se recuperar. Vamos para dentro, Safira, não dá mole não. Você é a segunda colocada do campeonato. Levanta a cabeça, minha querida, e vamos pra cima. Logo aí temos quem saísse. Tá se recuperando, tá na 19ª volta. Tá algumas voltas atrás do top do grid. Mas, nossa, ele dá mais uma escorregada. Nossa senhora, o show tá ensaboado demais pra quem saísse. Pode ser que ele esteja pisando muito forte no acelerador na hora de sair das curvas. Eu não sei, isso aí a gente tem que mandar para análise. David Marcos na segunda posição, terminando agora a penúltima volta. David Marcos no setor 3, vê a bandeira branca, já dá uma esfriada no coração, porque sabe que o Francis Fagundes está à sua frente, ele sabe que não vai conseguir alcançar, não agora. Quarto lugar, Safira Borges terminando o setor 3. Também aí na 22ª volta, vai dar entrada na última volta agora Safira Borges. Enquanto isso, quem saísse está mais atrás, tá na volta 20 no setor 3, vai terminar agora também, dando entrada na volta 21. Quem saísse vai agora para o túnel, dá mais uma escorregada na banana, infelizmente. E com isso, o Charles Melo acaba ultrapassando quem saísse, que perde a quinta posição e vai para a sexta.
David Marcos agora para finalizar, volta 23, com vontade, com força, ultrapassa a Ulistela e termina sua corrida em segundo lugar, deixando assim o campeão Francis Fagundes na primeira posição. Francis Fagundes que conquista o seu primeiro título no campeonato, meus queridos. E na sua tela agora nós temos as melhores voltas, né? A melhor volta de cada corredor. David Marcos que ganhou aí o adicional de 2 pontos, fazendo aí a sua melhor volta com 32.132. Já o Kim Saísse na segunda posição com 32.233. Francis Fagundes, o campeão, ficou como o terceiro mais rápido também aí na nossa segunda etapa, fazendo 32.828. Daniel Rodrigues seguido ali na quarta posição, Safira na quinta posição, Charles Melo na sexta, Juliana Araújo na sétima, Ulistela na oitava e Luna Torres na nona posição com a sua melhor volta também. E agora nós vamos aos resultados finais do nosso campeonato, meus queridos. Estamos aí com David Marcos na primeira posição, ele pontuou 11, mas ganhou um adicional de 2 pontos por conta da melhor volta. David Marcos que tem 2 vezes a melhor volta nas 2 etapas, né? Ele teve a melhor volta nas 2 etapas, pegou uma pole position e a vitória na primeira etapa. Já Francis Fagundes no segundo lugar, agora com 22 pontos, conquistando aí o título da segunda etapa com 13 pontos e totalizando agora 22 pontos. Safira Borges na terceira posição com 18 pontos, Kim Saísse com 13 pontos, Juliana Araújo com 10 pontos, Daniel Rodrigues com 9 pontos na sua estreia, Charles Melo com 6 pontos também na sua estreia, Fernanda Barcelos, vulgo Dona Encrenca, não pôde correr hoje, então ela se mantém com 5 pontos, e Ulistela com 3 pontos totalizados aí na nona posição. E é isso, pessoal, esse foi o nosso embate, nosso campeonato Retardotários. Foi aqui a nossa segunda etapa e eu espero vocês na próxima etapa. A terceira etapa vem logo aí com mais informações. Valeu, falou, é nóis, um beijo!